oportunidade de estarmos aqui juntos, utilizando as redes sociais para objetivos nobres. Que o Senhor Jesus possa fortalecer os nossos corações, as nossas mentes, possa consolar a nossa alma, edificar em nossos corações a fé necessária para removermos as montanhas das nossas dificuldades interiores. Que o Senhor Jesus abençoe os nossos sonhos e que nos fortaleça para que possamos realizar na Terra o plano divino. Os compromissos que outrora firmamos quando nas esferas extrafísicas, antes mesmo da nossa incursão na carne atualmente. Que o Senhor Jesus nos abençoe, que os Espíritos amigos nos intuam e que possamos nós estarmos sempre voltados ao bem, à paz e ao amor. Assim seja. Graças a Deus. Hoje nós vamos dar continuidade aqui ao estudo do capítulo 18, Sexo e Corpo Espiritual. No estudo da semana retrasada não deu tempo da gente fechar, então hoje nós vamos fechar, terminando a questão do estudo da poligamia, da monogamia, do instinto sexual e dessa visão maior do amor como André Luiz nos traz. Nós vamos utilizar nesse estudo o texto de André Luiz. Eu considerei o texto um pouco complexo. Eu tenho assim, várias projeções, mas acho que o texto fica melhor para a gente poder fixar, tá bom? Então nós vamos lendo, vamos comentando um pouquinho e todo mundo vai contribuindo. Não vou fazer uma digressão, porque eu já coloquei lá, compartilhei lá nos grupos, a parte primeira, que eu botei lá no canal do YouTube, compartilhei, fiz uns cortes lá. Então, para aqueles que quiserem, já está lá no YouTube, já compartilhei o link para o pessoal. Aí, só voltar aqui, só para lembrar os tópicos que nós falamos na semana retrasada, né? Porque a gente está fazendo um dia André Luiz, outro dia nós estamos falando sobre o Evangelho, né? Bíblia, Novo Testamento. Então, nós falamos sobre hermafroditismo, unissexualidade, hermafroditismo potencial, os exemplos lá da galinha, do sapo, e outros mais, a ação dos hormônios no corpo humano, a origem do instinto sexual, então, e a evolução do amor. E hoje nós vamos começar, dar continuidade, começar o novo estudo, dar continuidade falando sobre poligamia e monogamia. O assunto é batido, é um assunto antigo? Não, é muito atual. Hoje as pessoas estão falando muito no chamado poliamor, nas lives, nos grupos, estão perguntando muito sobre isso, porque a gente vive hoje uma liberalidade total, a gente não pode falar não, hoje é proibido falar não. Um dirigente espírita que fala que um não é considerado conservador, etc. Então tem que falar sim para tudo. Aí quando tem certos temas que são um pouco gargalhos, alguns dirigentes ficam com medo de falar. Então a gente tem que ter uma base doutrinária para não dar opinião pessoal, mas entender que existe uma aceitabilidade, um respeito a posturas de orientação sexual, inegável, tem que haver, mas essa orientação sexual, muitas vezes, se ela esbarra num processo em que existe uma libertinagem, tanto hétero ou como homo, ela vai ser colocada pela doutrina como um hábito inadequado. Então, aquelas pessoas que desviam-se pela bissexualidade, têm vários parceiros, é colocado dentro da doutrina espírita como um hábito equivocado. Dentro de leis cósmicas, porque o exercício da sexualidade, você está conjugando a sua energia com a outra energia. Então, a pessoa que, por exemplo, eu estou aqui em Santa Catarina, mas sou do Rio. Então, durante 50 anos, quase 50 anos, vivi no Rio de Janeiro. E, rapaz, é muito diferente, meu querido. Se vocês pensarem, é muito diferente, tá? Espiritismo é uma outra coisa, meus queridos. Parece que é outro país. Espiritismo aqui é uma coisa absurda, pra vocês terem uma ideia. Vocês terem uma ideia, a Cristina veio agora do Centro Espírita e teve um seminário sobre passe. E lá a defesa total é que o passe você pode dar doente, você pode dar acamado, se tiver obsidiado, o que for, pode dar o passe. Então, essa é a ideia, não é de uma opinião de uma pessoa, é a opinião da casa, do Centro Espírita. Aqui eles não sabem o que é evangelização espírita. Quando se fala em evangelização espírita, ele pensa que é aquele trabalho que durante a palestra você
Está ali, pegou a criança. Não é dedicar um dia para a evangelização, fazer um trabalho social. Aqui eles não sabem o que é desobsessão. Quando você fala de desobsessão, eles pensam que atender, que é enfermagem espiritual, uma reunião espírita, de você conversar com os espíritos, eles pensam que é desobsessão. Eles não sabem a complexidade. Vocês estão lendo os mesmos livros que nós estamos lendo, mas não tem noção nenhuma sobre conceitos básicos de doutrina. E isso é orientado pela FEC, pela Federação Espírita de Santa Catarina. O passista, o médio, ele pode beber, ele pode fumar, é tudo liberado, não tem problema nenhum. As orientações de André Luiz, outras orientações básicas, não são respeitadas por conveniências próprias. Num grupo espírita, eu perguntei, mas que espiritismo vocês estão estudando? Quando eu comecei a citar os livros, eles ficaram meio acabrunhados comigo, né? Ficou todo mundo calado, porque eu vou citando um montão de livro. Não, vocês não estão discordando de mim, não. Vocês estão discordando de André Luiz, estão discordando de André de Divaldo, estão discordando de Kardec, e começa a citar os livros. Aí fica todo mundo calado. Mas fica calado engolindo o seco, porque eu não convenci ninguém. Eu apenas argumentei e não tiveram como contra-argumentar, mas engoliram o seco. Ficou característico que ninguém foi convencido. E a doutrina espírita, às vezes, a ingerência, até que a gente estava falando na live, e o Jorge até fez aquele comentário, né, Jorge? Ah, não, mas não acontece. No Rio não acontece, mas aqui acontece demais. O cara coloca lá uma placa, a Federação Espírita do Estado de Santa Catarina, ela impõe uma série de coisas para a Casa Espírita. A Casa Espírita não pode fazer uma série de coisas, ela impõe literalmente, a ingerência literalmente. Então parece que é outro país. O espiritismo é bem, bem estranho, gente, bem estranho. É uma coisa assim meio complicada, né? Para mim não é nem espiritismo, né? É espiritado. Né? Aí eu fico pensando nos outros estados que eu, de repente, eu não passei. Eu já passei São Paulo, Minas Gerais e alguns outros. Aí eu fico pensando, caraca, como é que deve ser os outros estados? Será que é assim também? Eu fiquei na dúvida quanto a isso. A gente pensa que existe uma... Imagine o Nordeste. Eu fico pensando, porque a gente tem aquela ideia poética que existe uma homogeneidade do espiritismo do Brasil. E pela experiência que nós estamos tendo aqui, não é de uma, duas casas, não, gente. 15 casas espíritas. O que a gente tem visto, é uma coisa meio estranha. Tá? Então, dentro desse parâmetro, quando a gente está aqui estudando, nós temos sempre que ter aquela importância de ver o que a espiritualidade está passando. E essa palavra da espiritualidade, ela tem uma lógica ou não, ao lei de passar opiniões e sempre saber questionar o saber. Porque o espiritismo hoje está deixando de ser filosofia, porque filosofia é o questionamento do saber. Há um princípio marxista que fala: o novo supera o velho, que também será velho e será superado pelo outro novo. Então, toda a filosofia está baseada em quê? Você tem Sócrates, que foi, em tese, superado por Platão, depois ele entrega o conhecimento a Aristóteles, Aristóteles discorda de Platão, depois os outros pensadores vão discordar de Aristóteles, ou seja, você questiona o anterior para você criar uma estrutura. Então, a filosofia espírita, ela busca um questionamento. Quando a gente não questiona e assimila tudo, passa a ser religião. Ela não é mais filosofia. Se a gente não pesquisa, não estuda, passa a ser religião. Ela não é mais ciência. E Kardec deixou muito bem fundamentado na parte primeira lá do livro que é o Espiritismo, quando ele fala: o Espiritismo tem que ser ciência. Se ele deixar de ser ciência, ele perde a sua essência. O que Kardec está querendo dizer com isso? Que a ciência é aquela que pesquisa, aquela que estuda constantemente. Quando a gente parar de estudar, de questionar o saber, o Espiritismo passa a ser uma religião como a outra. Assim como aconteceu com o cristianismo, pode vir a acontecer e está muito próximo de acontecer com o espiritismo. Está muito próximo. Tem coisas aí, o igrejismo que a doutrina espírita está virando aí, é bem complicado. Por isso é importante a gente estudar de maneira séria. Tá? Vamos lá? Dá as boas-vindas aí a Antonielle, a Claudiana, e está aqui um K2. Eu não sei quem é. Seja bem-vindo ou bem-vinda. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite, Antonielle. Vamos lá, gente. Vamos começar, então? Poligamia e monogamia. Jorge, pode começar a ler aí, por favor, Jorge? Está sem som. Sem som. Som.
Eu vou ler do livro aqui, porque eu estou no celular, o celular eu não consigo ler, não. Tá bom? Tá bom, obrigado. Então, vamos lá. Poligamia e monogamia. O instinto sexual, então, a desvairar-se na poligamia, traça para si mesmo largo roteiro de aprendizagem, a que não escapará pela matemática do destino que nós mesmos criamos. Entretanto, quanto mais se integra a alma no plano da responsabilidade moral para com a vida, mais apreende o impositivo da disciplina própria, a fim de estabelecer, com o dom de amar, que lhe é intrínseco, novos programas de trabalho que lhe facultem acesso aos planos superiores. O instinto sexual, nessa fase da evolução, não encontra alegria completa, senão em contato com outro ser que demonstre plena afinidade, porquanto a liberação da energia que lhe é peculiar do ponto de vista do governo emotivo solicita compensação de força igual na escala das vibrações magnéticas. Em semelhante eminência, a monogamia é o clima espontâneo do ser humano, de vez que dentro dela realiza naturalmente, com a alma eleita de suas aspirações, a união ideal do raciocínio e do sentimento, com a perfeita associação dos recursos ativos e passivos, na constituição do binário de forças, capaz de criar não apenas formas físicas para a encarnação de outras almas na Terra, mas também as grandes obras do coração e da inteligência, suscitando a extensão da beleza e do amor, da sabedoria e da glória espiritual que vertem constantes da criação divina. Nossa, parece uma poesia. Extraordinário, né? Muito bom. Gente, assim, né, o que ele fala aqui, pelo menos aqui o que eu entendi, né, é interessante. Primeiro falando sobre a poligamia, né, ou seja, então esse instinto sexual, né, nessa fase da evolução, na realidade, você vai traçar, é o que ele fala, quando ele fala da matemática do destino que nós mesmos criamos, né? Ou seja, quando você se perde nessa condição, né, de ter vários parceiros ou parceiras, né, até você colocou aí, né, um ponto de, eu não sei como é que você falou aí antigamente era ficar, né, ficando, desficando, agora tem um outro que você falou, não sei o, né? Poliamor. Poliamor. Você pode Então, escolher qualquer parceiro, acabou. Então, nós entendemos, né, o que ele está falando aqui. Né? Isso vai gerar, né, porque, na realidade, a gente até comentou, né, no estudo anterior, né, em relação a essas energias, né, essas trocas de energias, né, constante. Qual a energia do outro? O que você está passando? E o que você está recebendo? Porque a energia sexual ela é uma força, né? Ela é uma força do espírito também. Então, o que você está gerando com isso? E ele fala justamente sobre isso aqui. Né? Então, ninguém escapa à matemática do destino que nós mesmos traçamos, ou seja, o que nós estamos traçando para uma próxima existência. E na monogamia é o que ele fala, né? Quando há essa junção, né? Essa união de forças, né? Entre a essa alma eleita, né? E a essa troca, essa correspondência, não somente para a forma física, né? Mas para outras situações. Então, eu ia falar das obras do coração, da inteligência, né? Da beleza e do amor. Né? Então, é uma coisa assim, muito bonita, né? É interessante, né? Porque vai nos mostrando, quanto mais a gente vai aprendendo, né? Vai descobrindo, né? Vai colocando em prática, quando ele fala aqui dessa responsabilidade moral, a partir do momento que nós começamos a descobrir, né? E entender, né? Qual é a responsabilidade do espírito? Né? Por que nós estamos aqui encarnados? Qual é a nossa responsabilidade diante da vida, né? Diante do outro? Né? E aí o que você começa a fazer? Você começa a impor, né? Uma disciplina, né? Muitas das vezes até para você controlar, né? Tendência que você já traz, né? Tendência que você já traz, né? Por exemplo, o homem, né? Ele é criado de uma maneira em que ele é criado para ter, né? vários parceiros, né? Aquela situação toda, né? E aí quando você começa a ter essa responsabilidade, esse conhecimento, você começa a controlar tudo que você foi criado, né? É uma luta, né? Constante, né? Pelo menos eu vejo assim, né?
Isso mesmo, gente. Alguém mais quer comentar? A questão da poligamia, né, a gente vê que é uma questão muitas vezes cultural. Recebemos como herança uma sociedade patriarcal, uma sociedade onde o homem ele é absoluto. A mulher é só para atender os desejos do homem. Essa cultura nossa patriarcal que recebemos dos portugueses, ela consequentemente também recebeu uma cultura greco-romana que é profundamente machista. Quando a gente vai estudar a cultura grega, a cultura romana, nós vamos observar que a mulher não tinha ponto nenhum, não tinha nenhum tipo de respeito. Isso culturalmente, intelectualmente. Religiosamente, nós recebemos uma herança judaica. O judeu-cristianismo, nós vamos observar que o judeu, lá no próprio decálogo, não é uma lei mosaica, no próprio decálogo, quando fala da mulher, a mulher está como espólio do homem. Então, você não pode cobiçar o seu jumento, a sua vaca, a sua carroça, a sua casa, a mulher do próximo. Ou seja, ele coloca a mulher como se fosse o jumento, a vaca, a carroça e a casa. Quando a gente vê, por exemplo, qualquer pessoa que de repente não leu um pouquinho mais profundamente a Bíblia, aí a gente faz a pergunta, e muitas vezes até evangélico, é muito evangélico. Quantos filhos Jacó teve? Todo mundo, acho que 90% vai falar 12 filhos, porque tem as 12 filhos de Israel. Ah, tudo bem, mas ele teve 13. Mas por que só fala 12? Porque 12 eram homens e um era mulher. Quando você tinha uma filha mulher, você era considerada a amaldiçoada. E esse é o nosso berço cultural. Quando você vê, por exemplo, Jesus tenta romper com isso, mas Paulo, que é onde reza a cartilha teológica hoje, Paulo falava o quê? A mulher não pode falar na igreja. Lembra lá de quem leu Paulo Estevão? E Emmanuel reproduz muito bem isso, ele conversando com a Abigail, fala, você será a subserviência, eu serei a ordenança. De vez em quando eu mostro para a Cristina, né, minha esposa, mostro para aqui, ó, Emmanuel falou aqui, ó, tá aqui. Ela fica aborrecida, não, você não é espírita, tem que seguir, ó, você é obediência à sua ordenança. Tá aqui o espírito. E ela fica, não é isso não, esse Paulo não gosta do Paulo. Ela fica com uma raiva de Paulo e de Emmanuel também, e Emmanuel também é machista. Né? Ou seja, essa herança cultural nossa, gente. Essa herança. Então, o homem pode ter várias mulheres. Com a revolução sexual da década de 60, aconteceu o quê? A mulher resolveu ter uma mesma postura do homem. Então, que ele pode ter vários parceiros durante 400 anos. Ele teve, eu também quero ter vários parceiros. Ou seja, é uma cultura baseada na sensualidade. O poliamor, ele está pregando isso. Não estou falando de união homoafetiva, onde está baseado no respeito, no amor ao outro, sendo do mesmo sexo ou não. Aí é uma coisa. Agora, quando você tem uma cultura baseada tão somente na sensualidade, onde você vai ter vários parceiros, a postura espírita contra algum tipo de posicionamento, por exemplo, quando fala da prostituição, não fala de um aspecto porque está na Bíblia que é errado. Não existe esse argumento para nós espíritas. Não existe esse argumento. O argumento para nós espíritas é o argumento fluídico. Lá no capítulo 15 e 16 da Gênesis, Allan Kardec nos revela a lei dos fluidos. E aqui nesse livro que nós estamos estudando, fala desse conúbio das energias, que no livro Mecanismo da Mediunidade também. Então, esses dois livros falam muito sobre isso. Esse conúbio de energia. Então, o homem que tem lá uma parceira fora do casamento, quando ele traz para casa, ele vai trazer toda aquela energia também. Então, não é um posicionamento tão somente religioso, porque a religião falou que é pecado. É um posicionamento fluídico. Os vampiros, os íncubos, os súcubos, os simbióticos, esses vários tipos de obsessões, o próprio Simonetti, no livro Quem Tem Medo da Obsessão, ele fala da obsessão sexual, que é uma das mais terríveis. O Ranieri, apesar de ele falar um montão de besteira, Ranieri realmente fala um montão de besteira, mas tem algumas coisas boas que ele fala. Ele traz uma informação que no livro Libertação, quando você tem Gregório, que comandava aquela cidade espiritual, e não só aquela cidade, porque tem ramificações no plano material. Porque uma cidade espiritual lá que tem 10 mil habitantes, 10 mil obsessores,
Quantas pessoas ele está obsidiando também encarnado? Então, ela tem ramificações no plano carnal. Quem leu o Emmanuel Cristiano, lá no Aconteceu na Casa Espírita, você vê lá que aquele obsessor, o Júlio César, ele mandava numa igreja. Ele estava comandando a igreja. Ele derrubou 11 centros espíritas. Ele fala, poxa, que legal, ele perdeu. Perdeu não, meu filho, foi 11-1. Porque quando ele perdeu, ele tinha derrubado 11. Então, você pega meu time e fala, pô, meu time jogou. Caraca, perdi hoje, mas ganhei 11 partidas. Eu não posso ficar tão triste. Eu perdi uma partida, mas ganhei 11. Então, o Júlio César ele tinha derrubado 11 casas espíritas antes dessa última. O Emmanuel Cristiano só fala da última, que ele perdeu. E perdeu entre aspas, porque ele conseguiu tirar 400 tarefeiros e aquela passista de lá estava obsidiada naquele outro centro. Olha só. Ele conseguiu tirar 400 pessoas, criou uma casa espírita de pessoa obsidiada. Então, esse perder foi entre aspas. O Ranieri conta que depois que o Gregório saiu daquela cidade, houve uma disputa por poder entre os dirigentes das trevas e magos negros que estavam naquela habitação. E durante aqueles 800 anos em que o Gregório estabeleceu, assim, Teofrasto, a gente vê muito disso, ele sempre baseava no poder. Um outro dirigente das trevas, que disse que era pior do que o Gregório, que entrou no lugar dele, tomou o poder, ele começou a basear a sua influência dentro de um paradigma diferente. Enquanto o Gregório estava baseado no poder, esse dirigente ia se basear no outro tipo de argumento que seria mais fácil de influenciar as pessoas. Seria em quê? Na sexualidade. Ele começaria a influenciar as pessoas dentro da sexualidade. Aí, interessante, eu fui lá ver a data de publicação do Libertação. E, mais ou menos, quanto que deve ter ocorrido. Pelos cálculos que eu fiz, seria mais ou menos no final da década de 50. Aí, quando você vai para a sociedade estudar a sociologia, você vai observar que os movimentos de sexualidade, principalmente com a pílula anticoncepcional, o movimento hippie, foi justamente na década de 60. É muita coincidência. Um planejamento, toda uma cidade, que influencia outros agrupamentos espirituais, que começariam a influenciar os encarnados dentro do âmbito da sexualidade, claro, no sentido negativo, coincidiu. Será que é só coincidência? Então, hoje nós estamos vendo isso. Então, uma coisa é pregar a afetividade, que é importantíssima, a elevação do amor, e outras coisas é pregar a libertinagem, que pode ser hétero, pode ser homo, mas é equivocado. A poligamia, apesar de ser cultural e aceita em muitas sociedades, ela é vista pela espiritualidade como um hábito equivocado. Vamos ver lá na pergunta 701 do Livro dos Espíritos, o que os Espíritos nos dizem? Alguém tem algum comentário antes de eu mostrar o outro, gente? O pessoal está muito calado hoje. Tem duas perguntas aí, Cláudio. Estou vendo aqui, André Luiz. Tem uma da Ana Rosa também. Aqui. Se alguém tiver algum comentário, eu vou falando. André Luiz, Sodoma e Gomorra foi um castigo divino pela imoralidade do povo. Sodoma e Gomorra é uma invenção, gente. É um conto de carochinha mais terrível. Na verdade, ali existe um cataclisma que foi ocorrido por uma erupção vulcânica que coincide naquela região. E é claro que o viés bíblico é sempre o viés teocrático. Então, você tem uma sociedade teocrática, onde tudo é voltado a Deus. Por exemplo, quando o faraó não permitiu que Moisés saísse com o povo, qual é o discurso bíblico? Deus endureceu o coração de faraó. Olha só. Não foi o faraó que teve culpa. Foi Deus que endureceu o coração de faraó. Isso está várias vezes colocado na Bíblia. Dentro de uma visão racional, isso é absurdo. Deus não vai endurecer o coração. Cada um tem o seu livre-arbítrio. Mas está errado esse ponto? Não, porque para eles tudo é de Deus. Tudo é Deus. A pessoa está com uma influência, é o demônio. E hoje os nossos irmãos evangélicos reproduzem o mesmo discurso. Você está desempregado? É o ceifador. É o inimigo que está na sua casa. Ah, você está traindo sua mulher? É o diabo que está te tentando. Nunca é culpa do indivíduo. Sempre é uma entidade externa que está atuando. Ah, mas eu quero vencer. Deus vai me ajudar. Ou seja, nunca você decide por si.
Deus decide por você. Nós, como espírito, temos que romper com essa ideia. Sodoma e Gomorra é um desses contos. Aconteceu aquele fato? Muito provável que sim. O Werner Keller, no livro que eu gosto muito, acho que não está aqui, não. Eu já mostrei aqui, não está aqui à mão, não. Depois eu mostro para vocês. E a Bíblia tinha razão. Apesar dele ser a favor da Bíblia, mas ele acaba explicando cientificamente todos esses fatos. Uma erupção vulcânica, a esposa de Ló foi congelada como estátua de sal, porque olhado para trás, Deus ficou com raiva, falou para não olhar, aí olhou, Deus foi e salvou a mulher. Na verdade, foi aquela poeira vulcânica que acabou empedrando aquela mulher. E não um processo que aconteceu de um segundo para depois. Por que ela estava atrasada? Olha, ela ficou para trás e ela foi empedrada. Quando eles olharam, ela estava, significava o quê? Ela foi pega pela poeira vulcânica. Por isso que ela estava atrasada. Se eles estivessem junto dela, eles também seriam. Eles não sabiam o que era a vulcânica. Tanto de Pompeia, quando você hoje tem um discurso que foi descoberto, várias pessoas que eram empedradas, pessoas tomando café, cachorrinho na rua, né, totalmente empedrada por causa daquela poeira vulcânica, por causa daquela mulher, a mesma coisa. O discurso teológico é o quê? Que aquela cidade foi por causa da sua difamação, da sua atitude equivocada dentro da sexualidade. Você tem que ter um discurso para explicar aquilo. É igual quando a pessoa pergunta, por que é da pandemia? É um castigo de Deus? Você tem um fato, agora você quer saber a explicação. Então, aconteceu aquilo? Aconteceu. Mas foi o quê? Foi um castigo divino. Para eles era esse. É claro que aqueles espíritos, para nós espíritos, nós interpretaríamos como o quê? Uma expiação coletiva daquela comunidade. Eles precisavam passar por uma expiação coletiva. É um castigo divino? Não. É consequência das ações deles. Deu para entender ou complicou isso aí, gente? Perfeito. Eu sei que é diferente do que vocês estão acostumados. O pessoal está acostumado. Muito bem explicado. Cláudio, é interessante, se a gente for pegar, quando a gente estuda o Evangelho, né, a gente vê que é sempre as colocações de Deus de castigo, o Deus terrível, o Deus que pesa, Deus é amor, né? Então, essa questão do castigo, de Deus faz, igual, né, meu pai é pastor, né? Da Assembleia de Deus, né? Então, tudo é a mão pesada de Deus. Se está desempregado, foi a mão pesada, porque você está fazendo alguma coisa contra Deus. Olha, mas que Deus é esse? Que Deus injusto é esse? Então, continua a mesma coisa, né? Então, essa explicação de Sodoma e Gomorra, ela assim, é interessante. Pompeia também. Então, foi castigo de Deus? Não. Prova coletiva, né? Pandemia, prova coletiva, necessidade de todos nós que estamos aqui passando por essa provação coletiva. Mas eu gostei muito da sua explicação. Desculpa te atrapalhar aí. Mas me fala um pouquinho. Atrapalha, eu quero ouvir vocês, que quando o pessoal fica todo mundo calado, eu fico preocupado. Falei, rapaz, eu estou falando um tanto de besteira aqui. O pessoal está todo mundo querendo falar, não, discordar, mas de repente por educação não quer que não discorda, né? Eu fico com medo quando o pessoal fica calado, eu fico com medo. Gente, vamos ver aqui então. A Ana Rosa fez aqui umas perguntas. Na Terra, existiu alguma civilização que não fosse machista? Boa pergunta. Existiu, sabe aonde? Nas Américas, gente. Não sei se a Ana Rosa sabia disso. Nas Américas, nós temos aqui, salvo engano, nós temos o Maias, e algumas outras sociedades na antiga, no hinduísta, há 5.000 anos antes de Cristo, eram sociedades matriarcais. Aqui nas Américas, esse povo, a mulher escolhia o seu parceiro. Ela ia lá, escolhia o parceiro, levava para a tenda, fazia o que tinha que fazer e mandava o homem embora. Só servia como alimento para ela. Aí tinha o filho, e ela gerava o filho, e ela que escolhia quem era o chefe da tribo. Era a chamada sociedade matriarcal. O hinduísmo, na sua origem, também era matriarcal, tanto que Deus, na religião hindu original, não era o Deus, era a deusa. Ou seja, e a lógica de Deus ser feminino é muito mais lógico do que masculino, gente. Porque nós somos cristãos, sabe assim, nosso DNA é cristão. Nós temos DNA cristão. Então a gente tem medo de falar qualquer coisa, meu Deus, será que... Divaldo fala isso. Divaldo, quando foi conhecer o Satyabhama, ele faz uma declaração que fala, gente, eu fiquei
será que eu estou traindo Jesus? Porque ele falou, eu estou aqui adorando um cara assim, estou percebendo esse cara tão superior. Caraca, mas será que eu estou... Ele relata numa das suas palestras, ele fala que ele ficou aí e perguntou para Joana, como se fosse preocupado, poxa, eu gosto desse cara aqui, mas esse cara não é cristão. Será que Jesus vai ficar triste comigo? Né? A gente tem essa ideia. O espiritismo é o cristianismo, mas o espiritismo não é só cristianismo. O espiritismo vai buscar em todos os setores. Então, dentro dessa visão, que para mim é muito mais lógica do hinduísmo original, Deus, ele não é o homem. O homem faz o quê? Ele fecunda e pronto. A mulher faz o quê? Ela gera. Ela absorve aquela criatura, ela alimenta aquela criatura, ela conserva durante os 9 meses, para depois... E depois do nascimento, ela continua cuidando daquela criatura. Então, Deus é muito mais mulher do que homem. Uhum. As religiões totêmicas, as primeiras manifestações religiosas do mundo, as religiões totêmicas, descobriram aquelas estatuetas pequenininhas, não sei se vocês já viram, a deusa da natureza, que tem um barrigão grandão. Isso. Ali era a deusa deles. Para eles, Deus era a deusa. Nós só falamos Deus Pai porque a gente repete, e já Jesus ia falar sobre Deus Mãe. Cara, ele falar sobre Pai já foi difícil. Se ele explicasse que Deus era mãe, aí, meu Deus, ele ia ser crucificado no primeiro dia. Não ia ter nem tempo. Não ia ter tempo de falar nada, de fazer nada. 3 anos não conseguiria. Essa ideia do... patriarcal. Já vem lá de trás que a mulher foi criada para servir ao homem. Não é isso? Da costela do homem, ela foi criada para servir e fazer o homem feliz. Então, ali já está. A mulher é submissa ao homem. Então, já vem desde lá. Jesus ia poder dizer que Deus é mãe numa coisa dessa? Mas, eu falei, sem falar isso. ele não ia conseguir ficar 3 anos, ia ser crucificado no primeiro dia. Mata! Cabe esse homem, que maluquice esse cara está falando aí. Né? Mas a ideia da deusa é muito mais lógica do que o pai. Porque a mulher, né, a essência, né, da própria maternidade em si, né, como você colocou, da própria maternidade, do amor, né? Inclusive as pessoas falam, né, que o amor de mãe é aquele que mais se aproxima do amor de Deus, né? Então, eu vejo assim, o Deus é como se fosse uma grande mãe, né? Por esse amor, né, da maternidade, da própria educação, né? A mulher é isso, né? Esse amor, né? Essa sublimidade, né? de educar, de criar, né? E a gente vê o amor da mulher, ela renuncia a muitas coisas por esse amor, pelo filho, pela filha, pelo marido, pelo esposo, pelo parceiro. A gente vê isso, a gente vai nas penitenciárias, né? Nas prisões, você não vê visita de homem nas prisões. Normalmente, quem vai visitar o companheiro, a companheira, é sempre a mãe, é sempre a esposa, é sempre a companheira, é sempre a filha. Dificilmente você vai encontrar o contingente maior, é de 95% de mulheres. Então, por isso que essa ideia do Deus mãe é assim, muito mais lógica para mim, né? Assim, eu acho que para a gente que estuda, né? Eu acho que tem essa concepção. Só quis colocar isso aí, gente. O cara perdeu tudo. Importantíssimo que você colocou. Então, tem um tio meu que ele é pastor, ele fala eu provoco, né? Eu sou meio provoco, gente. Eu sou meio maldoso também. Aí, meu instinto lá no imperfeito ainda mexe com os outros. Né? Aí, de vez em quando, ele fala, Deus é pai. Eu falo, não é pai, não, Deus é mãe. Aí, já sabia que eu estava falando isso. Aí, eu começava a argumentar. E, tá bom. Porque nós temos essa herança cristã. Essa herança cristã, ela traz um montão de coisa positiva, mas ela incute na nossa cultura uma ideia que não é positiva, que não é correta. Como eu falei, mas por que? Aí ele me pergunta, mas por que Jesus não falou? Aí eu brinco com ele e falo que ele seria crucificado no primeiro dia, meu querido. Ele não podia falar mais nada. Aí ele vai, então não adianta argumentar com você. Aí ele brinca, então não adianta argumentar. Eu estou falando como historiador, rapaz, e como estudioso também. Aí a gente briga, a gente não briga não, brinca, né? Dentro desse sentido. Então, aí a segunda pergunta da continuação, né, da Ana Rosa, a sujeição da mulher ao homem não teria sido planejada para o nosso planeta? Não. Foi não, Ana Rosa. Isso aí foi nós que inventamos.
que o homem é superior, que o homem tem a força, tudo invenção nossa, da nossa cultura, desde os neandertais, há mais ou menos 260 mil anos atrás, quando ele começou a sujeitar a mulher. Foi a mulher que descobriu a agricultura, foi a mulher que colonizou várias partes da Ásia, foi a mulher que tem uma importância extraordinária historicamente, foi a mulher que fundamentou vários reinos, vários impérios, mas, tão somente com o argumento de ter uma força, mas a resistência à mulher, o homem tem a força, mas a mulher tem a resistência. E até o Livro dos Espíritos parece, muitas vezes, quase que fundamentar isso, legitimar isso, se a gente não tomar cuidado e não ler de maneira correta. Tá? Aí aqui ela complementa, né? Por ser destinada a provas e expiações. Então, isso aí é culpa nossa mesmo, não é de Deus, não. Nós é que fazemos isso. E a nossa cultura. Como Heródoto, ele é o chamado pai da história. Como que ele criou a história? No século VI a.C., ele resolveu viajar pelo mundo para conhecer diversas sociedades. Ele estava numa sociedade grega. O que era a sociedade grega? Cara, é uma das sociedades mais machistas que se tem notícia. A mulher não podia sair de casa, a mulher era Helena, aquela música do Chico Buarque, caraca, Mulheres de Atena. A música é até um pouco triste. Eu trabalho com meus alunos nessa música, quando eu dou aula de Grécia, eu levo essa música. Tem uma parte lá que eu tenho que puxar, cortar quando é criança, né? Mas ensino médio não precisa cortar aquela parte da música, não. Mas ali ele conseguiu reproduzir fielmente o que era a Helena, né? Essa mulher, que ela tinha que ficar em casa. Durante a Idade Média, o que fazia? Botava o cinto de castidade. O homem viajava para as guerras, ficavam 3 meses, 4 meses, e a mulher com cinto de castidade. Era isso que se fazia. As mulheres bruxas, que era aquela mulher que era independente, elas eram consideradas o quê? Vai para a fogueira. 20 mil foi queimada. Uma mulher que é extremamente independente, que é um símbolo de feminismo cristão na Bíblia, no Novo Testamento, e que só nas obras espíritas que traz um pouco mais o Humberto de Campos comete um erro assim, gravíssimo na sua obra, né? No Boa Nova, e comete um erro muito grave, que é a Maria de Madalena. Por que Maria de Madalena até hoje é associada à prostituta? Porque ela foi chamada de mulher de má vida. A má vida hoje, atualmente, ela tem uma conotação. Se eu chego e falo assim, Sheila é uma mulher de má vida, ela vai se ofender, fala, é você, vai me xingar aqui de repente, porque eu estou falando uma coisa errada dela. Mas vamos dizer, Sheila trabalha para fora. Ela não depende só do marido, ela tem um salário dela. Ela quer sair para a rua, ela não pede autorização do marido dela. Olha, eu posso sair? Ela não pede. Ela vai sair. Pode até avisar, olha, eu estou saindo. Mas não precisa pedir autorização. Ela é considerada má vida naquela sociedade. É a mulher independente, a mulher que não precisa do marido, que não dá satisfação ao marido e que pode se sustentar. Quantas mulheres de má vida existiriam hoje na nossa sociedade? Só que má vida hoje é associada ao quê? Prostituição. Aí a história conservou o quê? Que Maria de Madalena era prostituta. E não tem documento histórico nenhum que comprove que Maria de Madalena era prostituta. São só tradições. Não existe documento histórico. Como historiador, não aceitamos. A tradição você pode até aceitar. E algumas opiniões particulares. Humberto de Campos fala, mas ele que fala. A autoridade histórica que ele tem para estabelecer esse parâmetro. O padre Zezinho, estudioso de história também, ele fala, não existe comprovação. Ele, como a sua autoridade de padre, ele fala, não existe, não pode. Foi colocada que era de má vida. Mas de má vida por quê? Porque ela fazia o bálsamo. Porque ela fazia ervas. Hoje, eu até brinco com ela, ela seria vendedora de Avon. Ela venderia esses cosméticos, ela fabricava, fazia os cosméticos e vendia para as pessoas. Ela não dependia, ela não era casada com um homem, ela tinha a independência dela. E a considerar a história colocou o quê? Maria, mulher prostituta. Olha a grande injustiça histórica que nós possamos estar cometendo com uma pessoa. Não estou falando que é verdade ou não, mas existe essa dúvida por não ter documentos históricos que comprovem essa nossa opinião. Tá? Então, a mulher ainda está sendo, né, mal comentada, né, digamos assim, tá? Mal vista. Vamos ver aqui a outra pergunta, né? Tem mais aqui, deixa eu ver aqui. Gente, vocês podem ir discordando, colocando, faz igual o Jorge está fazendo. Fica
Antonielli, ex-educadora da EBD infantil, da Igreja Evangélica, cada dia estou desconstruindo meu pensamento, porque muita coisa não me fazia sentido antes. Amo muito estudar o Espiritismo. Legal, não sabia que você era da EBD, não. Adoro, né, escola dominical até hoje. Eu sinto falta do domingo de manhã estudar a Bíblia. Eu fiquei durante anos e anos, mais de 16 anos, todo dia acordando domingo de manhã para estudar a Bíblia. E até hoje, domingo, ainda sinto falta, sabe, de ir para uma igreja e estudar a Bíblia, né? Então, lá no centro, eu botei toda a evangelização no domingo, não botava no sábado. A maioria das casas fazia sábado, eu fazia domingo, mas para uma questão pessoal mesmo. Eu estou estudando alguma coisa. Aí estava estudando os livros espíritas lá no centro, né? Estudando o Evangelho, mas para poder suprir essa necessidade, né? Que ainda tem. Ô, Cláudio, posso botar uma pimenta aí? Não é? Até duas. Se salgar, a mulher não come pimenta, não. Eu passo para a Jorge, para a Sheila. Não, não. É muito pessoal. É o seguinte, eu acho que é muito pessoal, realmente, essa construção do Deus homem, do Deus mulher, tá? Para mim, isso é muito pessoal, até mesmo por causa da história toda que você contou. E hoje, para mim, Deus, ele realmente não tem sexo. Para nós, tem que ter, porque nós temos que ver aquele Deus velhinho lá, Deus tem que ter uma imagem, né? Só que nós hoje sabemos que Deus é energia, Deus não precisa ser, não é um ser humano, não é mesmo. Então, ele não tem sexo, né? Completamente, com certeza, isso para mim hoje. Mas nós ainda precisamos construir isso dentro de nós. Nós sabemos que faz parte hoje do desenvolvimento nós sermos homens, né? Hoje eu estou Vitor, amanhã eu posso estar sendo Sheila, né? Antonielli, Ana Rosa, Cláudio. Eu não sei o que eu vou ser amanhã. Pelo que eu estudei na doutrina espírita, nós temos que passar por toda essa experiência para que possamos cada vez dar mais valor, né, a tudo isso, aprender, é o aprendizado, né? Como o Jorge mesmo estava comentando, um amor de mãe é sublime, né? Eu não faço nem ideia como seria, né? Eu sou uma pessoa muito desapegada. Imagina, eu acredito que eu vou ter que passar por isso para poder aprender, ter mais carinho, ter mais apego. Eu estou melhorando muito com a doutrina espírita, porque eu sempre fui muito desapegado, muito, né? Enfim, eu hoje me identifico assim muito, né? Vim do catolicismo, passei pela Umbanda, passei pela Igreja Evangélica, andei para caramba, né? Já fui para o hinduísmo, andei um pouquinho, e já consegui parar aqui já, né, na doutrina espírita há 25, vai fazer 26 anos. Então, me identifiquei, realmente eu me identifiquei legal. Então, por isso que eu ia botar a pimenta, porque a gente fala tanto Deus homem, Deus mulher, sociedade masculina, feminina, então é o homem que cria tudo isso, o ser humano, né? A mulher realmente tem muita força e tem lugares que o homem se submete, né? Porque a gente vê, que eu conquistou nada. Quem conquista a gente é elas. O homem que acha que conquistou alguma coisa, eu hoje tenho a maior certeza que, se não quiser, meu irmão, não adianta. Elas são muito mais fortes que a gente não faz ideia disso. Na verdade, é claro que isso é muito mais longe. Poderia ficar aqui 1h30 falando só sobre isso, a questão da seleção natural, seleção sexual, que hoje, para nós estarmos, a nossa sociedade hoje, desde o hominídeo, do homem primata, do sapiens, a maioria dela foi uma seleção natural de adaptação ao clima, à natureza, e a chamada seleção sexual. Na seleção sexual, quem determinava era a mulher. Isso biologicamente, está dentro da ciência. Quando nós falamos feminino, masculino, nós estamos falando de paradigma, não de sexo, tá, gente? O paradigma feminino, ele traz como referencial essa questão de gerar ao estudo criador. O paradigma masculino é ao fecundar. Ele fecunda o óvulo e acabou o seu compromisso. Então, já fiz a minha parte. A mulher vai ficar trabalhando aquilo. Então, o paradigma de Deus, ele se identifica muito mais com o paradigma feminino do que com o masculino.
Não está se referindo a sexo em si, está se referindo ao papel daquela função num dado momento histórico, num dado momento biológico. Então, Deus, ele cuida, Deus, ele gera, Deus, ele consegue, ele tem resistência nesse sentido. Só que nós estamos impregnados por essa ideia judeu-cristã, que a gente sempre associa Deus a uma figura masculina. Tá? É isso que tem que começar a mudar na nossa mente. Agora, isso foi ensinado. Não é da natureza, não é de Deus, não é que a criação, não tem nada a ver. É uma cultura nossa. A gente tem que entender isso. Foi ensinado para a gente. Porque eu estou falando do hinduísmo há 5.000 anos antes de Cristo. Já tinha essa ideia. Quem está mais evoluído, entre aspas? Aquele companheiro 5.000 anos antes de Jesus ou eu hoje? Em tese, eu vou falar, não, eu estou mais evoluído. Mas por que eles tinham ideias melhores do que a minha de hoje? Eu fico pensando, mas peraí, não é que eles têm ideias mais avançadas do que o que eu tenho hoje? Uhum. É uma reflexão. Né? Tem mais alguma colocação aqui? Deixa eu ver aqui. Antonielli, sente falta, André. Toda forma de amar é válida desde que se tenha a moralidade, a caridade como virtude para a evolução? Sim, desde que não seja baseada tão somente na sensualidade, André. Como eu falei. Você ter vários parceiros é válido? Não. Você, a poligamia é válido? Não. Mas eu amo todo mundo conhece a vida aí, que é educador aqui, né? A Antonelli falou que é educadora lá da EBD, né? Quem não conhece a vida do Vinícius de Moraes? O Vinícius de Moraes, aquela famosa, né? Que seja eterno enquanto dure. Gente, é bonito, mas ao mesmo tempo desastroso. Que amor é esse que vai ser eterno enquanto dure? Ele, numa entrevista dele, ele fala que ele foi apaixonado por 7 mulheres. Ele amava a todas elas igualmente. Se pudesse, ele casaria com as 7. Né? Ou seja, isso aí está baseado, esse amor, está baseado em quê? Não é em amor verdadeiro. Tá? A relação pessoal. Por isso que o Espiritismo fala da questão da monogamia, do interesse, da importância de você ter uma sinceridade com uma criatura só. Tá? Então, você amar, aí está baseado tão somente na sensualidade, né? A Ana Rosa, na próxima encarnação, quero estudar muito para tentar chegar um pouquinho próximo do nada. Que nada, mano. Eu Gente, também. Ô, Cláudio, não fala quanto tempo você está aqui, senão ela vai se espantar, tá? Eu não tenho mais idade para isso agora, nessa encarnação, mas na próxima eu quero estudar muito. Cláudio é um ótimo exemplo. Muito bom, muito boas as explicações. Parabéns, professor. Eu vou botar o texto do Livro dos Espíritos, gente, só para fundamentar o que o Jorge leu, tá? Está visualizando aí o Livro dos Espíritos? Sim. Tá? Então, vou botar esse texto só para a gente... Fala, amor. Comentar um pouquinho aqui. Quem pode ler isso aí? Jorge, lê, por favor, esse texto aí, só para a gente poder ter uma ideia. Não, você não pode estar sentado com o celular, né? Jorge está com o celular. Está sem som, Jorge. Você não consegue ler? Estou conseguindo ler. Poligamia. Questão 700. A igualdade numérica que mais ou menos existe entre os sexos constitui indício da proporção em que devam unir-se? Sim, porquanto tudo em a natureza tem um fim. 701. Vou ler logo 701. Qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme à lei da natureza? Resposta. A poligamia é lei humana, cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Na poligamia, não há afeição real, há apenas sexualidade. Se a poligamia fosse conforme à lei da natureza, devera ter possibilidade de tornar-se universal, o que seria materialmente possível, dada a igualdade numérica dos sexos. Deve ser considerada como um uso ou legislação especial apropriada a certos costumes, e que o aperfeiçoamento social fez que desaparecesse pouco a pouco.
Acho que fica bem claro, né, gente? Acho mais claro Sim. impossível. Então, é uma lei humana, não tem nada a ver com universal. Lá no Japão tem 40 mulheres para cada um. Diz aí que Icaraí está assim, né? Niterói, pelo menos os últimos censos que eu vi, são 9 mulheres para cada homem. Então, aí tem até colegas meus que falam, opa, tem um montão de gente de São Gonçalo que quer se mudar para Niterói, porque Niterói a proporção são 9 mulheres para cada um. Então, lá eu posso ter 9 respeitando numeração, né? Então, é claro que essa não é uma lógica. Então, a lógica é o quê? Essa poligamia é um uso, um costume religioso ou cultural daquela região, durante um dado tempo, o califado e outras mais, né? E outras mais complicadas, os mongóis, então, gente, dá até falar sobre os mongóis, meu Deus, porque tinha a cultura do estupro, então mais de 60 mulheres, o Gengis Khan dizia-se que ele engravidava 7 mulheres por noite. Então, esse era o hábito do mongol, etc. Né? Outros grandes monarcas tinham pensamentos diferentes. Então, isso é fundamentado dentro de certos costumes, mas não é uma lei natural. A lei natural, como a doutrina espírita está nos ensinando, é a monogamia, um parceiro só. Porque está baseado na afeição verdadeira. Aí você vê Salomão, que tinha 300 mulheres, 700 concubinas. Que afeição que ele tinha? Quem que ele amava? Com 300 mulheres e mais 700 concubinas. Ali está baseado em quê? Né? Não precisa nem responder. Conheço homens você, Cláudio. Porque eu conheço homens que iam discordar de você, que dizem que se não fosse natural o homem ter mais de uma mulher, Deus não teria posto mais mulher no mundo do que homem. Se tem mais mulher do que homem, é porque o homem tem que ter mais de uma mulher. Eu conheço homem que fala isso. Esse é o argumento que eles usam, né, gente? Agora, existem sociedades amazonas que são diferentes, são regiões, né, gente? São regiões que o gene feminino, porque é mais resistente, o gene feminino é mais forte do que o homem, gente. Mas o homem é forte, a mulher é resistente. Então, o gene feminino, ele tanto que, nós vamos ver, a chamada seleção sexual foi baseado na mulher. Quando a gente lê lá o livro Origem das Espécies, do Charles Darwin, e do Wallace, lembramos que Alfred Russel Wallace, ele era espírita de carteirinha. Ele foi o co-criador da teoria da evolução e era espírita da Sociedade de Estudos Psíquicos de Londres. Foi um dos maiores defensores da doutrina espírita e da fenomenologia espírita do mundo. Quando ele publica lá junto com o Darwin, publica dia 15 de novembro de 1859. Olha só, 1859. Ali pertinho, Espiritismo 57, segunda edição do Livro dos Espíritos 60. Um ano antes de sair a segunda edição do Livro dos Espíritos, saía a teoria da evolução. E quem foi o que desde 1842 já estava fundamentando? O Alfred Russel Wallace, que era um dos espíritas mais dedicados do período clássico do espiritismo, que estabelecia que a mulher, sexo feminino, tinha uma força muito grande de resistência. Por isso que ela acabava tendo uma preponderância em várias regiões que foram se expandindo a partir da África, da Etiópia, e depois se expandiu por todo o mundo, né? Vamos assim. Aqui Cláudio, nós somos mais fortes, sim, porque vocês não iriam aguentar ter filho normal. Tá? Isso é Dá uma licença, hein? Dá licença, tá? Isso é uma delas, tem muito mais, são muito mais fortes, nem dúvida. Esse eu nem discuto, já perdi antes de começar. André, o casamento no mundo árabe tem entre homens e crianças, como é visto, não consigo aceitar. Na Índia, né, foi proibido em várias regiões, mas ainda aceita esse casamento entre crianças. Nós contamos, acho que no estudo retrasado, eu contei uma experiência com uma moça árabe, que ela fugiu da Arábia, que foi obrigada a casar com o primo dela, que era 30 anos mais velho. O casamento era só baseado na sexualidade, eu só procurava ela na hora do sexo, tinha outras 3 mulheres, e na primeira oportunidade ela fugiu, foi para a Alemanha. Na Alemanha ela conheceu um rapaz, gostou muito desse rapaz, se casou e teve 2 filhos com esse rapaz. O antigo esposo dela, que era um primo dela, que é 30 anos mais velho, conseguiu entrar na Alemanha, digamos assim, escondido, achou essa mulher, matou e voltou
para a Arábia. Chegou lá, ele foi homenageado por toda a família dela, o pai, a mãe, as irmãs, os irmãos, porque ele tinha honrado o sangue da família, porque aquela mulher tinha que servir aquele homem, tão somente. Isso foi em 2000 e... há uns poucos anos atrás, 2009, 2010, se não me engano, foi noticiado por todos os meios de comunicação. Foi um caso assim, muito comum, né? muito colocado. Na Índia, ainda é um costume que várias cidades já proibiram essa lei, mas ainda existe. A mulher casa com o homem, ela passa a ser propriedade do homem. Se o homem morrer, ela tem que ser queimada junto com o homem. Mata a mulher e crema ela junto com o homem. Então, é um hábito que ainda está sendo utilizado. O casamento infantil, a mesma coisa. Nos Estados Unidos, gente. Nos Estados Unidos tem mais de 100 mil casamentos de mulheres, crianças, que são estupradas. Aí a lei americana diz que se o homem casar com a mulher, aquele estupro invalida. Ele não pode ser preso. São mais ou menos 100 mil crianças, jovens, que eu estou falando criança, mulher, adolescente, que são estupradas, o pai pede casamento, é obrigado a se casar, e ali continua, se perpetua. Isso hoje, gente. Hoje. Estou falando de século, não hoje. A legislação americana possibilita isso. Acho que no Japão também é autorizado a menina casar com 13 anos, não é isso? Também. A idade mínima lá para a mulher casar é com 13 anos. O Estado É a primeira menarca, a primeira menstruação. Aí o Estado Islâmico não precisa nem falar, né? Todo mundo sabe daquele caso lá de 243 meninas, e a obrigatoriedade de casar. Se casasse é serviço como escrava sexual. Então, são coisas que o nosso mundo ainda tem que mudar muito ainda, né? Mas nós espíritas estudamos. Isso é resgate? Isso é resgate? Também. São expiações terríveis, né? Muitas vezes ela foi aquele homem que fez. Aquele cara lá, tem um vídeo aí do Raul, eu até botei lá no meu TikTok, eu botei um trecho, né? Que ele está falando desses machões que vão vir como mulher, sendo ser viciada por outros homens. O Raul fala de uma maneira assim, um pouco bem grosseira, e eu dou total razão ao Raul, realmente está certíssimo. Esses machões, esses homens que fazem isso com as mulheres, depois eles vêm como mulheres. E eles é que vão passar por esses estupros femininos, vão ser obrigados a casar, são os pseudo-machões das outras encarnações em processo de expressão. As mutilações que são feitas também na Índia, né, com as mulheres. Na África também. Na Índia, na África, no Japão, né, etc. Né? Aquela questão do pezinho da mulher, que coloca aquele sapato que ela tem que viver e deforma o pé da mulher pelo resto da vida. Ela tem que ficar anos e anos com aquele sapatinho, porque é questão de beleza. Né? Certas sociedades árabes fazem a operação no clitóris para que ela seja desvirginada durante muitas vezes. São coisas assim que meio complicado, meio absurda, né? Vamos dar continuidade, gente? Vamos lá. Alimento espiritual. Aqui vai colocar, há por isso consórcio de infinita gradação no plano terrestre e no plano espiritual, nos quais os elementos sutis de comunhão prevalecem acima das linhas morfológicas do vaso físico, por se ajustarem ao sistema psíquico antes que as engrenagens da carne em circuitos substanciais de energias. Consórcios de infinita gradação no plano terrestre e plano espiritual. Ele está colocando o quê? Aquilo que ele chama de alimento espiritual, esse sexo não é só o sexo do corpo físico. É uma energia que ela pode ser canalizada para artes e para uma série de outros conhecimentos também. O sexo, de acordo com a espiritualidade, por espiritualidade, estou falando André Luiz, está na mente, está no espírito e não no corpo físico. O corpo apenas é um veículo de manifestação, mas esse sexo está radicado na própria essência. E lá embaixo ele diz, os espíritos santificados em cuja natureza super evolvida o instinto sexual se diviniza, estão relativamente unidos aos espíritos glorificados em que descobrem as representações de Deus que procuram, recolhendo de semelhantes entidades, as cargas magnéticas sublimadas por eles próprios, liberadas no êxtase espiritual. De outro lado, as almas primitivas comumente lhe gastam a força em excessos que lhe expõem duras lições. O que ele está falando? A mesma energia
ela está sendo utilizada por espírito superevoluído, esse instinto sexual está sendo utilizado de maneira positiva, e as almas primitivas, alma primitiva, gente, não é homem da caverna, Neandertal, não. Alma primitiva, nós vamos encontrar agora, nesse exato momento, muitas pessoas que estão presas tão somente à sexualidade. É o padre pedófilo, é a pessoa lá que é o estuprador, é a pessoa que não consegue viver sem uma realização de fantasia. O Divaldo conta uma experiência que eu acho muito importante, quando ele foi num teatro local lá fazer uma palestra e mandaram, não tinha hotel, ele teve que se hospedar num motel. E ele descreve, eu acho extraordinário ele descrever, que ele via assim, a parede do motel era como se fosse, como que pode ser? Imagina uma matéria pútrida, sabe, descendo pelas paredes. Ele tinha vergonha, tinha medo de botar a mão na parede, que é o clima espiritual daquele local. É como se fosse lama, como se fosse uma matéria um pouco, digamos assim, plástica que estava ali em todas as paredes, porque respirava sexo, tão somente. Aí você tem um casal espírita, correto, ou cristão, etc., que vai lá no motel. Ele vai sair o quê? Vai sair acompanhado. Ele vai absorver toda aquela energia. Por isso que não é positivo a visita em motéis. Ah, mas eu vou com boa intenção. E quem vai com boa intenção, meu querido? É igual a questão do carnaval. Eu vou lá para ver o carnaval. Tudo bem, você quer ver, mas tem um montão de gente que está com outros planos. Lá no livro Loucura e Obsessão tem aquele caso do casal que foi ver, passou a ser espírita, foi lá visitar lá uma escola de samba, que era a última vez que eles tinham. E eles pensando que estava tudo bem, agora nunca mais eu vou lá no carnaval. E lá do lado espiritual, estava falando, olha, ele é um homem, ele não vai deixar, nós vamos influenciar alguém para poder mexer com a esposa dele. Ele vai reagir, e quando reagir, nós vamos planejar dele levar uma facada e morrer. Ou seja, estava planejado do homem ser assassinado naquele dia do carnaval. Para ele ia lá para ver uma escola de samba. Aí o doutor Bezerra vai lá e intervém. Aí não acontece. Eles pensam que foi tudo bem, viu? Fui lá, olhei e não aconteceu nada, mas não sabiam eles que a vida dele tinha sido salva. Estava tudo planejado. Então a questão é muito mais complexa, né? Fala. Fala, Jorge. Não, esse caso está naquele livro, As Fronteiras da Loucura, não é? As Fronteiras da Loucura. Quanto narra o negócio do carnaval. É interessante esse caso mesmo. Por que eu estou contando esse caso? É porque, às vezes, nós passamos por certas situações, a gente pensa, não aconteceu nada, tá vendo? Mas a gente não sabe o trabalho que a gente deu à espiritualidade, gente. Verdade. Eu fui lá no motel, não aconteceu nada. Mas de súcubo, de íncubo, de simbiótico, de parasita, de que foi te acompanhando, você nem imagina quanto que são. As obsessões sexuais que começam naquele processo, naquele início ali. É muito complicado. É muito complicado mesmo. Tá? Gente, notícia ruim. Agora nós ficamos falando muito, o tempo acabou. Só tem o último tópico aqui, ó, enfermidades do instinto sexual. Vou pegar 3 minutos só, tá? Só para fechar esse tópico aí, para a gente não ter outro estudo. As cargas magnéticas... Quem pode ler? Porque minha voz já está cansada. Quem pode ler esse tópico aí, fazendo um favor? Eu leio. Enfermidade do instinto sexual. As cargas magnéticas do instinto, acumuladas e desbordantes na personalidade, a falta do sólido socorro íntimo para que se canalizem na direção do bem, obliteram as faculdades ainda facilitantes do discernimento e a maneira do esfaimado, alheio ao bom senso. A criatura lesada em seu equilíbrio sexual costuma entregar-se à rebelião e à loucura em síndromes espirituais de ciúme ou desrespeito. A face das torturas genésicas a que se vê relegada gera aflitivas contas kármicas e lhe desgastarem a alma no espaço e a lhe retardarem o progresso no tempo. Então, está fazendo essa carga, esse instinto sexual mal utilizado, ele cria acumulações no seu corpo espiritual.
E essa acumulação energética desequilibrada, ela vai passar para o corpo físico uma série de problemáticas. As DSTs, a sífilis, uma série de coisas estão radicadas no corpo espiritual por causa desse instinto mal utilizado, a libido não devidamente organizada. Tá? Vamos ler o próximo aí. Daí nascem as psiconeuroses, os colapsos nervosos decorrentes do trauma das sinergias do corpo espiritual, as fobias numerosas, a histeria de conversão, a histeria de angústia, os desvios da libido, a neurose obsessiva, as psicoses e as fixações mentais diversas que originam na ciência de hoje as indagações e os conceitos da psicologia de profundidade. Na esfera da psicanálise, que identifica as enfermidades ou desajustes do instinto sexual sem oferecer-lhes medicação adequada, porque apenas o conhecimento superior, gravado na própria alma, pode opor barreiras à extensão do conflito existente, traçando caminhos novos à energia criadora do sexo quando em perigoso desequilíbrio. Desse modo, por semelhantes rupturas dos sistemas psicossomáticos harmonizados em permutas de cargas magnéticas afins no terreno da sexualidade física ou exclusivamente psíquica, é que múltiplos sofrimentos são contraídos por nós todos no decurso dos séculos, porquanto, se forjarmos inquietações e problemas nos outros com o instinto sexual, é justo venhamos a solucioná-los em ocasiões adequadas, recebendo por filhos e associados do destino entre as fronteiras domésticas, todos aqueles que constituímos credores do nosso amor e da nossa renúncia, atravessando muitas vezes padecimentos inomináveis para assegurar-lhes o refazimento preciso. Compreendamos, pois, que o sexo reside na mente, a expressar-se no corpo espiritual e, consequentemente, no corpo físico, por santuário criativo do nosso amor perante a vida, e, em razão disso, ninguém escarnecerá dele, desarmonizando-lhes as forças sem escarnecer e desarmonizar a si mesmo. Pedro Leopoldo, 30/3/58. Como diz o Jorge, é poético, né? Esse livro, ele fez assim, é uma poesia de puxão de orelha, né? Mas é um puxão de orelha poético. Muito bem estruturado, né, gente? Mas bem que ele está falando da lei de causa e efeito. Todos nós seremos chamados à responsabilidade, né? Gente, queria agradecer a todos, nosso tempo passou. Agradecer a todos para a gente fazer a nossa prece. As possíveis outras dúvidas vão responder lá no grupo, porque é o caso do nosso tempo. Ok, gente? Vamos fazer a nossa prece então, o Alex também. Quem poderia fazer a nossa prece final? Fazer um favor? Posso fazer. Pode. Então vamos lá. Amado Mestre Jesus, amigo incondicional de nossas vidas, a Ti, Senhor, agradecemos, Senhor, pela oportunidade do estudo que foi realizado nesta noite, que Tu possa, Senhor, continuar envolvendo o nosso irmão Cláudio, envolvendo, Senhor, a todos nós, nos possibilitando, Senhor, o discernimento necessário para a compreensão de todos os estudos que nós fazemos. Que a Tua doce paz, Senhor, envolva cada lar, cada família, Senhor, aqui representada nos dois planos da vida. Que Tu, Senhor, continue nos fortalecendo, nos dando ânimo e coragem, Senhor, a fim de que possamos, Senhor, aprender as Tuas lições, Senhor, e colocá-las em prática, Senhor. Deixando o homem velho, Senhor, transformando o homem velho em homem novo. Obrigado por tudo, continue conosco, não somente hoje, mas por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.